paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito feliz em estar novamente aqui juntamente com vocês, seminaristas e estudantes da Palavra de Deus, onde estaremos fazendo mais um resumo da apostila do Instituto Bíblico Ebenezer. E na aula de hoje estaremos fazendo um resumo da apostila de profetas menores. Vamos lá? Essa apostila é bastante importante. Quem são os profetas menores? Nós vamos ver que temos 12 profetas menores. Na ordem, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos entender por que eles são assim chamados de profetas menores e vamos estar fazendo resumo de cada um desses livros para podermos entender quando eles profetizaram, para quem, em que período, em que momento isso foi necessário. Então, como falei, a diferença entre profetas maiores e menores não está na sua importância, ou que alguém era um profeta melhor do que o outro, ou que as suas profecias se cumpriam mais do que um ou outro. Não. São chamados de profetas menores devido ao tamanho dos seus livros, que eram relativamente curtos. A nomenclatura menor vem do latim e significa curto e não menos importante. Os profetas maiores, como Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, não nessa ordem, são livros mais longos, e a nomenclatura também vem do latim e significa longo, questão de maiores, extenso. Portanto, a nomenclatura nada faz referência à importância dos seus conteúdos. Tanto um quanto o outro têm devida importância dentro do cenário do povo de Israel. O judaísmo antigo agrupou os 12 profetas menores em um único livro maior. Ou seja, era chamado Livro dos Profetas, ou simplesmente os 12. Depois houve a divisão para que cada um fosse descrito ou, de uma certa maneira, de forma individual. Antes de nós iniciarmos, relativamente, falarmos sobre cada um deles, eu quero citar aqui o versículo da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, que diz algo sobre a profecia. Diz assim a palavra do Senhor: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É importante esse versículo porque não era o recado que era dado para o povo ou para alguém, não era de vontade própria do profeta, mas inspirado pelo Espírito Santo para que pudesse entregar aquele recado, para que pudesse falar ao coração dos ouvintes para quem era destinado à profecia. Então, esses profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizada. Eles foram um recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Então, nós vamos ver que por que Deus levantava esses homens era para trazer uma restauração espiritual, um recado da parte de Deus, para que algo pudesse ser modificado e Deus desse continuidade ao seu plano junto à nação eleita, que era o povo de Israel. Vamos ver algum contexto histórico dentre esses 12 profetas. Nós vamos ver que existem os profetas pré-exílicos, que profetizaram antes do exílio babilônico, e também vamos ver os pós-exílicos, que foram depois do exílio babilônico. Os profetas pré-exílicos, que profetizaram antes que a Babilônia viesse a subjugar o povo, foram os profetas Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. 5 profetas pré-exílicos. Temos os profetas pós-exílicos, que profetizaram após Ageu, Zacarias e Malaquias. Ora, se a conta está correta, estamos falando de apenas 8, 5 pré-exílicos e 3 pós-exílicos, de um total de 8. Esses
quatro diferentes, profetizaram durante o exílio em algum momento distinto da era da parte do povo judeu, quando ali estava sob o domínio ou subjugado pela Babilônia. Então, livros com mensagens voltadas ao reino de Judá. Nós vamos ver que existia um reino dividido, o reino de Judá e o reino de Israel. Já para o reino de Judá, estava ali Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. E as mensagens voltadas para o reino de Israel estavam Jonas, Naum e Obadias. Alguns livros voltados para as nações, mensagens de certa forma, para as nações vizinhas ou as nações que viriam subjugar Israel. Estamos falando de Amós e Oséias. E livros voltados aos judeus, exclusivamente aos judeus pós-exílio, seria Ageu, Zacarias e Malaquias. Como eu falei, o reino foi dividido em dois reinos. Reino do Norte, cuja capital Samaria, realmente da onde vêm os samaritanos, ou somente Israel, onde reinou Jeroboão e sua descendência. E temos o reino do sul, Judá, onde reinou Roboão, rei de Davi, e sua descendência, cuja capital era Jerusalém. Então nós vamos ver no reino do sul, Judá, 2 tribos, e no reino do norte, Israel, 10 tribos, cuja capital era Jerusalém. Dentro desse contexto histórico da divisão, nós vamos ver a queda do reino do norte. Como nós falamos, os reinos de Israel, por causa do pecado de Israel, o reino do norte foi entregue pelo Senhor aos assírios no ano de 722 a.C., cerca de 200 anos após a divisão do reino. Oséias foi o último rei de Israel, conforme segundo o livro de Reis, capítulo 17. Mais tarde, os assírios são derrotados pelos caldeus, os babilônicos, no ano de 622 a.C. Já em relação à queda do Reino do Sul, assim aconteceu em Samaria, a incredulidade de Judá fez com que Deus entregasse o reino a Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano de 586 a.C. Zedequias foi o último rei de Judá, segundo Crônicas, capítulo 36, ou segundo livro de Reis, capítulo 25. Cerca de 350 anos depois da divisão dos reinos e 130 anos após a queda de Israel. O Império Babilônico cai depois que o Império Persa o vence na batalha. Então, o Império Babilônico foi dominado pelo Império Persa, liderado pelo rei Ciro, que foi mais liberal em relação aos exilados. Ciro permitiu que o povo de Israel fizesse suas construções, fizesse as suas plantações, as suas hortas, e teve a liberdade, então, entre aspas, em relação ao povo babilônico. Quais eram os profetas e as profecias para cada um do reino? Reino do Sul, ano de decadência, vamos ver Isaías, o profeta maior, Miqueias e parte de Joel e Obadias, nesses anos de decadência. Já nos últimos anos do Reino do Sul subjugado, vamos ver Jeremias, também o profeta maior, Naum, Abacuque e Sofonias. Já durante o exílio babilônico, vamos ver 2 profetas maiores, Daniel e Ezequiel. E já na restauração, no final de estarem subjugados, vamos ver profetizando Ageu, Zacarias e Malaquias. E no Reino do Norte, antes da queda de Israel em Samaria, vamos ver Amós, Oséias e Jonas profetizando nesse período. Os comentaristas divergem sobre a localização cronológica de alguns desses profetas, onde eles realmente profetizaram os locais. Por exemplo, Joel e Obadias são os profetas mais difíceis de serem situados no tempo. Por isso, são variadas as opiniões de sua audiência, de onde eles profetizaram ou quando realmente profetizaram. Alguns comentaristas entendem que Isaías e Miqueias falaram tanto para o reino de Judá
quanto para o reino de Israel. E a profecia cessou em Israel por volta do tempo do rei Malaquias. O autor do livro apócrifo de Macabeus, escrito por volta de 165 a.C., afirma que não havia profetas em Israel há algum tempo. Então, dentro desse período, serve como histórico. Dentro de uma linha de tempo, Amós profetizou mais antigo, foi do ano de 793 a 740 a.C. Depois veio Jonas, 786 a 746, Oséias, de 753 a 722, Miqueias, de 742 a 686, Isaías, de 740 a 686, observa que eles entrelaçam, ou seja, não foi um profeta de cada vez, mas em períodos em que alguns profetas profetizaram simultaneamente, ou pelo menos eram contemporâneos. Naum, 623 a 627 a.C., Sofonias, 640 a 609, Jeremias, 626 a 586 a.C., Abacuque, no ano de 605 a.C., Ezequiel, 592 a 572 a.C., depois Obadias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel não tem uma data específica, mas foram todos aqueles que profetizaram. Dentro do ensino teológico, nós aprendemos uma disciplina chamada hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica. E aqui não vai ser diferente, nós precisamos utilizar da hermenêutica profética, como uma arte da interpretação da profecia. A interpretação dos profetas tem 3 ramificações: o significado da profecia, a função da profecia em Israel e a exegese da literatura profética, do que significava, do porquê que foi escrito. Então, o significado, o que é uma profecia? A maioria das pessoas, ou o dicionário, define profecia como um prenúncio ou uma predição daquilo que está por vir, ou uma previsão exata de um fato futuro. Então, se é algo que ainda está por acontecer e alguém entrega um recado, então, por definição, é isso, algo que está por vir. Então, é um ato, a definição para uma profecia. Dessa forma, acaba-se lendo a literatura profética apenas como profecias acerca da vinda do Messias e da era da Nova Aliança. Embora, todavia, menos de 1/10 da literatura voltada para a literatura profética refere-se a esses períodos de tempo. Na maior parte dos seus ministérios, os profetas falaram acerca do futuro de Israel, um tempo que para a nação santa ainda era futuro, mas que para nós já passou, ou seja, a profecia era para aquele povo. Então, algo que já aconteceu, então deixou de ser algo ainda profético, algo que está por vir, embora muitos dos profetas, Zacarias, Daniel, fizeram profecias sobre a volta de Cristo nos últimos dias, algo que ainda está para acontecer. Então, a função primária e primordial dos profetas era falar no lugar de Deus. Mas quando eu falo no lugar de Deus, não era assumindo a função, mas Deus utilizava os seus lábios para entregar esse recado à nação santa, à nação de Israel. A função primordial e primária, já a secundária e acessória dos profetas, era prenunciar eventos futuros, para que Israel voltasse para Deus e deixasse os seus pecados, deixasse os seus erros e voltasse novamente para o Senhor para ter uma vida abençoada e próspera nas mãos do Senhor. Conhecemos os profetas da Antiga Aliança através dos escritos dos livros históricos e da literatura profética. Sobre os profetas nos livros históricos, conhecemos muito do que eles fizeram e não tanto do que eles disseram. Aí é um teor histórico, quem eram, onde nasceram, as cidades em que viveram. Já as profecias vão trazer algo voltado para eventos futuros. Já quanto à literatura profética, obviamente, conhecemos os profetas por aquilo que eles disseram e não por aquilo que eles fizeram.
Israel teve centenas de profetas, repito, centenas de profetas, mas somente 16, 12 profetas menores e 4 profetas maiores foram escolhidos para falar como uma espécie de oráculos, ou seja, mensageiros de Deus, que seriam colecionados e registrados em livros. Provavelmente, ao serem escritos, os livros proféticos não tinham o objetivo de serem lidos de uma só vez ou em ordem. Eram coleção ou coletâneas de oráculos, falados dessas mensagens, que inclusive podem estar reunidos fora de uma sequência cronológica daquilo que nós temos hoje em nossa Bíblia Sagrada. Observe que Amós foi o mais antigo a profetizar, mas na ordem cronológica, ou na ordem da nossa Bíblia, o primeiro livro que aparece é o livro de Oséias, ou seja, demonstrando uma falta de ordem, mas não menos importante, das suas mensagens. Por isso pode ser tão difícil ler a literatura profética mais longa de uma única vez, uma vez que não há uma ordem cronológica entre elas. Ao ler a literatura profética, precisamos ter a ciência que devemos enfrentar algumas dificuldades para entender onde uma profecia termina e onde uma outra vai começar. Muitas profecias foram expressas em poesias, e isso deve ser considerado na interpretação. Quando eu falo em poesia, não estamos falando em rima, não estamos falando em versos que possam estar fazendo algum tipo de algo fictício, mas boa parte dessas poesias eram que as primeiras letras do alfabeto hebraico iniciavam os textos sagrados. Além disso, precisamos enfrentar o problema do distanciamento histórico do público original. Se não superado, pode prejudicar tanto o nosso entendimento da profecia, o que ela significa para Israel, quanto o que a profecia pode significar para nós nos dias de hoje. Então é importante entendermos a época, para quem, por que foi escrita uma determinada profecia ou profetizado. Então, no estudo da teologia sistemática, que aponta as diferentes formas da palavra de Deus, as palavras de Deus são comunicadas por lábios humanos, quase sempre a profecia, que ocupam um lugar especial. Deus levanta profetas, homens usados por eles, para falar no meio do seu povo. E as palavras de Deus comunicadas por lábios humanos eram consideradas palavras de Deus de aplicação pessoal. Tanto que quando um profeta iria entregar uma profecia, ele não falava algo por si próprio. Ele iniciava a profecia dizendo, assim diz o Senhor, para mostrar que não era algo dele, mas ele estava ali para entregar um recado, uma mensagem da parte do Deus. Então não havia nenhuma redução de autoridade dessas palavras quando expressa por lábios humanos, pois era algo que o próprio Deus estava usando os seus servos. Então, sendo assim, o tratamento dado pelos apóstolos à profecia no Antigo Testamento ilustra a situação do profeta do Antigo Testamento, pelo menos de duas formas. No Novo Testamento existe uma ordem deliberada para julgamento da profecia, como está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 14, 29, o que não se repete no Antigo Testamento. Já na descrição da profecia, o apóstolo diz que ela edifica, exorta e consola. 1 Coríntios 14, 3, o que Paulo nos ensina, o que demonstra que profecia não é apenas previsão de fato futuro. Quando nós estamos fazendo menção da palavra de Deus, o pregador, quando está entregando a palavra de Deus, naquele momento ele é o profeta. Ele está entregando algo da parte do Senhor, que tem como significado, como objetivo, exortar, consolar e edificar. Esses são os 3 pilares de uma profecia. Então, a função da profecia em Israel. Os profetas eram mediadores para fazer cumprir a aliança, para fazer com que Israel retornasse ao seu estado original, de adoradores a Deus. A mensagem dos profetas era de Deus, como eu falei, assim diz o Senhor. Então, essa era a função de se entregar um recado da parte de Deus, usando os lábios humanos para o povo.
Os profetas eram representantes diretos de Deus, eram um instrumento da sua parte. E a mensagem do profeta não era original, no sentido que não era dele, mas de alguém que estava utilizando seus lábios para poder falar. Então, os profetas como mediadores para fazer cumprir a aliança. A lei era uma aliança entre Deus e Israel. No modelo dos tratados, que de sucedaria a vassalagem, obrigações de cada um, bênçãos e maldições. Essa parte da aliança. A lei descreve tanto os regulamentos de Deus, como também as bênçãos e maldições que acompanharia seu cumprimento ou não, mediante Israel estar na condição de obediência ou não às leis do Senhor ou aquilo que Deus propusera. Por meio dos profetas, Deus anuncia a aplicação da sua lei, positiva ou negativa, no sentido de fazer cumprir para ser abençoado ou uma correção de algo que estava errado, a fim de que os eventos de bênção ou maldição fossem claramente entendidas pelo povo. Além disso, usando os profetas, Deus relembra as gerações das consequências de guardar ou não a sua lei. Portanto, os profetas não inventaram as bênçãos ou maldições, mas reproduziram o que já estava escrito no livro de Levítico e Deuteronômio, conforme chegou através de Moisés ao povo de Israel. Então, a mensagem dos profetas era da parte de Deus. Os profetas têm seus estilos próprios, expressões, vocabulários, ênfase, expressões e preocupações, algo natural, humano. Mas Deus é o único que levantou profetas para falar a palavra dele a Israel. Se um profeta se apropriasse do cargo, tal atitude seria motivo para considerá-lo um falso profeta. Ou seja, um homem não poderia falar por si em nome de Deus, mas falando em nome de Deus através dele. Então, os profetas respondiam uma chamada divina. No hebraico, Nabi ou Nabu, significa profeta, provém do verbo chamar. Eles eram chamados por Deus para profetizar. Os profetas, durante seus oráculos, sempre afirmam: assim diz o Senhor, ou diz o Senhor. E Deus fala de si na primeira pessoa, eu ou me, nunca na terceira pessoa ou algo indefinido. Então, os profetas como representantes diretos de Deus. Os profetas tinham uma espécie de cargo relativo na sociedade, Eram como os embaixadores da corte celestial e a sociedade reconhecia como sendo profetas, homens ungidos e separados por Deus. Por si mesmos, os profetas eram reformadores, As reformas sociais que Deus queria já haviam sido anunciadas na lei e eles estavam colocando em prática ou relembrando aquilo que havia sido escrito. O profeta transmitia fielmente a mensagem de Deus sem agir de forma independente. Ele entregava o recado como era dito. E a literatura profética não contém a palavra de Deus conforme o profeta via, mas sim a palavra de Deus conforme Deus queria que o profeta apresentasse. Então, pela palavra de Deus, os profetas instalavam ou depunham reis, colocavam, tiravam reis e declaravam guerra ou contrários a guerras. A mensagem do profeta não era original, ou seja, não era dele. Os profetas eram inspirados por Deus para apresentar à sua geração as maldições e bênçãos acerca da aliança original mosaica, daquilo que Deus escreveu através de Moisés. Logo, a literatura profética não é um novo conceito ou uma nova revelação, mas essencialmente a mensagem de Deus que havia entregue a Moisés. É claro que cada profeta utilizava suas palavras, estilos e vocabulários próprios, mas um exemplo disso está em Oséias 4:2. Só se vê em maldições, mentiras, assassinatos, roubos e mais roubo, adultério e mais adultério, na divisão das suas palavras, não aquilo que Deus havia falado. Então, 5 dos 10 mandamentos estão resumidos, cada um por um único termo: maldição, mentir, matar, furtar ou adulterar. Então, para estar em concordância com aquilo que está descrito na palavra. Algumas tarefas exegéticas da literatura profética.
A necessidade de ajuda externa, o contexto histórico, separação de oráculos individuais, forma de pronunciamento profético e os profetas como poetas. Então vamos ver cada uma delas. A necessidade da ajuda externa. Existe uma noção popular de que tudo que está na Bíblia deve ser entendido plenamente por aqueles que leem, sem estudar ou receber qualquer ajuda externa. Se é Deus que fala através da palavra, então precisamos interpretar ou pedir ajuda ao Espírito Santo para que possa entender aquilo que está escrito. Embora nós sabemos que existem ferramentas que vão nos auxiliar a interpretar o texto sagrado. Todavia, algumas partes das Escrituras não são tão óbvias à primeira leitura, tão aprofundada. Pelo contrário, em alguns momentos vamos precisar de tempo e estudo paciente para compreender as Escrituras de um modo geral. Os livros proféticos exigem esse tratamento sob má compreensão ou interpretação contrária ao que a Bíblia diz. Contexto histórico. Existem duas espécies de contexto histórico. O contexto maior, aquele que se refere a todo o envoltório dos grupos do livro em si, e o contexto menor ou específico, é o contexto de um único livro, ou no caso dos profetas, até mesmo de um único oráculo, de um único mensageiro. O contexto maior dos profetas é um período concentrado da história de Israel entre 760 a.C., desde Amós, o primeiro, até 460 a.C., Malaquias, o último dos profetas menores a profetizar. Nesse período, Israel necessitou de uma mediação do cumprimento da aliança, devido às transformações políticas, à infidelidade religiosa e às mudanças populacionais. A separação dos oráculos de forma individual. Oráculos, como mensageiros, são as comunicações de Deus individualizadas na literatura profética. É a profecia individualizada, assim como os parágrafos nas epístolas. A primeira coisa que devemos ver na leitura profética é individualizar os oráculos, ou seja, até onde vai a profecia que foi dita para o mesmo grupo, na mesma ocasião, sobre a mesma situação. O que significa? Como eu falei, existiram profetas que eram contemporâneos e profetizaram para o mesmo povo. Então, foram dois profetas profetizando para o mesmo período. Então, precisamos fazer essa individualização do profeta. Na maioria das vezes, aquilo que os profetas disseram está exposto de maneira ininterrupta, ou seja, as palavras de vários tempos e lugares registrados sem qualquer divisão. Por isso devemos procurar mudanças de assuntos, de destinatário, passagem de tempo, a fim de individualizar os profetas. Nessa tarefa, manuais de teologia, comentários bíblicos e até epígrafe de versões e traduções pode nos ajudar a entender melhor o período, o momento em que foram escritos. E a forma de pronunciamento profético, processo jurídico. Nesse caso, é um julgamento da aliança, onde Deus é retratado como juiz, promotor público e oficial de justiça contra o réu, que é Israel. O ai, aquela parte do sofrimento, era a palavra que os antigos israelitas, quando enfrentavam a desgraça ou a morte. Portanto, esses oráculos anunciavam a aflição, sua razão e predição da aflição. Principalmente Abacuque nos mostra isso. Promessa é a referência ao futuro, menção a mudanças radical e menção a bênçãos. Profecia de representação são as ações simbólicas que reforçam os conceitos do que os profetas falavam. E o discurso do mensageiro, usadas para lembrar que mensageiro dizia palavras que não eram dele, mas daquele que o enviou. Assim diz o Senhor, ou diz o Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Profetas como poetas. No Israel antigo, a profecia era amplamente utilizada como meio de aprendizagem. Assim como nós lembramos facilmente palavras através de cânticos, para o israelita a profecia ocupava esse papel. Naquela época, ler e escrever eram habilidades raras.
Portanto, quando Deus falava através de seus profetas, usava literatura poética. O conteúdo é mais acessível, compreensível e memorável. Isso nos faz entender que nem todos tiveram acesso a uma educação, como saber ler e escrever. Então era importante Deus encontrar mecanismo para que aquela mensagem fosse compreendida e gravada no coração dos seus ouvintes, do seu povo. Então todos os livros poéticos têm uma quantidade relevante de poesia e compreender como ler esses documentos pode nos ajudar demasiadamente. Como eu falei, a maioria é iniciando com as letras do alfabeto hebraico para melhor entendimento. Então, os métodos indutivo e dedutivo. Método indutivo é parte de uma premissa menor para uma premissa maior. Se todas as premissas forem verdades, a conclusão não será necessariamente verdadeira. Então, um exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, é indutivo. É algo que nos vai fazer um entendimento. Já o dedutivo, a dedução, parte de uma premissa maior para uma premissa menor. Diferente do indutivo, que é da menor para a maior, a dedutiva é de uma maior para a menor. Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Por exemplo, dezembro tem 31 dias, março tem 31 dias, julho tem 31 dias. Logo, todos os meses têm 31 dias. Porque é uma dedução, já que trouxemos exemplos de que tudo é verdadeiro, então logo qualquer coisa que dissermos poderia ser verdadeira. Então são procedimentos para interpretar. Então vamos falar agora de cada um dos livros do profeta Menóes, na ordem que está descrita na nossa Bíblia, na Bíblia protestante. Primeiro livro, o livro de Oséias. Falar sobre o autor e a data. Oséias é identificado como o autor da profecia, está logo no capítulo 1, no próprio versículo 1. Ele é chamado de o apóstolo do amor no Antigo Testamento. Pouco se sabe sobre o passado de Oséias, mas sua familiaridade com a geografia e a história do Reino do Norte indicam que ele era natural dessa região. Os relatos de Oséias são acerca do Reino do Norte, entre os anos 760 a 722, quando houve a queda de Samaria. No início do ministério profético de Oséias, Israel e Judá estavam vivendo uma intensa prosperidade financeira. Oséias começou seu ministério nos últimos anos de Jeroboão II, que governou por 41 anos, levando o reino a uma grande prosperidade financeira e política. Israel chegou a anexar ao seu território Damasco, o que não ocorria desde Salomão. Porém, apesar da prosperidade política e financeira, Israel estava em decadência moral. Jeroboão não fez o que agradava a Deus, como está em 2º livro de Reis, capítulo 14, 24. Depois da morte de Jeroboão II, a nação caminhou para o seu fim com o exílio assírio. Os reis de Israel durante o ministério de Oséias. Jeroboão II, apesar de ímpio, foi o único rei forte de Israel, reinou por 41 anos. Depois, Zacarias reinou durante apenas 6 meses e foi morto por Salum, que tomou o trono. Em seguida, Salum reinou cerca de 1 ano e foi morto por Menahem, que tomou o trono. Menahem reinou por 10 anos e precisou recolher impostos para a Síria, para que não fosse retirado do trono. Após Jeroboão II, foi o único rei não assassinado. Pecaías reinou por 2 anos até ser morto por Peca, que tomou o trono. Peca reinou por 20 anos até ser morto por Oséias, que tomou o trono. E Oséias, último rei de Israel, foi forçado por Salmaneser, rei da Síria, a tornar-se vassalo dos assírios. Oséias rebelou-se e tentou uma aliança com o Egito. Salmaneser sitiou Samaria e seu sucessor, Sargão II, tomou Samaria no ano de 722 a.C.
As características desse livro. Né? Oséias, que começou a profetizar durante o reinado de Jeroboão II, foi testemunha da rápida desintegração e queda de Israel, que desceu do ponto total à desintegração em cerca de 30 anos, de Jeroboão até Oséias. Nos anos que seguiram ao reinado de Jeroboão II, Israel constantemente alternava sua vassalagem ao Egito e à Síria. Peca, inclusive, fez uma aliança com a Síria para tentar derrotar Judá. Por isso, a profecia de Oséias explica por que Deus permitiu que o seu povo fosse destruído pelos inimigos. Israel estava em decadência moral e espiritual. Oséias demonstra as violações da aliança cometidas pelo povo que suscitaram o julgamento de Deus, mas também equilibrou a mensagem de destruição com a proclamação do eterno amor de Deus e a promessa de restauração no pós-exílio. A atividade profética de Oséias é cronologicamente situada no livro de Reis, dos reis de Judá, pelos reis de Judá. Por isso entende-se que Oséias escreveu profecias após a queda de Samaria em Judá. Oséias foi um contemporâneo mais jovem de Amós e mais velho que Isaías e Miqueias. Seu ministério iniciou cerca de 200 anos após a separação dos reinos. A família de Oséias está lá descrita no capítulo 1 até o capítulo 3. Deus ordena que Oséias toma uma esposa adúltera, ou em outras palavras, uma prostituta, que Deus queria simbolizar seu amor com a nação desobediente que era Israel. Parte da linguagem utilizada no livro aplica-se simplesmente à família de Oséias, outra parte à nação de Israel, havendo alternância entre o sentido literal e figurado. Os filhos de Oséias, capítulo 1, do verso 4 ao 9, vamos ver 3 nomes. Jegiel, capítulo 1, versículo 6, que tornou-se o nome da cidade onde Jeú matou os descendentes de Acabe, e a mensagem era: chegou a hora da retribuição e castigo. Loruama, capítulo 1, versículo 9, significa não amada. Esse prefixo lo é de não. O amor misericordioso de Deus havia chegado ao fim. E o terceiro, Lo-Amim, significa não meu povo. Nota-se que Oséias passa a se referir às filhas sem o prefixo lo, que significa não, predizendo um tempo em que Israel voltaria a ser o povo de Deus e amado por Deus. Inclusive, Oséias demonstra que um dia outras nações seriam chamadas de povo de Deus, capítulo 1, versículo 10, e esse versículo é inclusive citado por Paulo em Romanos capítulo 9, 25. E a acusação formal contra Israel, capítulo 4. Oséias lista os pecados que o reino do norte, Bet-Aven e Efraim, haviam cometido. Castigo de Israel. Voltava para o Egito, não literalmente, mas uma escravidão na Síria. E a diplomacia mentirosa de Israel, que assinava pactos com a Síria e o Egito, a fim de colocar uns contra os outros e livrar Israel, resultaria em calamidade. A ira do Senhor contra Israel. Israel tornou-se culpado da adoração a Baal, ao culto ao bezerro instituído por Jeroboão I, e acrescentar o culto a Baal no reinado de Acabe. Israel voltará para Deus. A noiva desobediente do Senhor voltará para o seu esposo e, de novo, corresponderá seu amor, assim como na sua juventude. Capítulo 2, versículo 14 ao 20. E agora vamos falar sobre Joel. Autor e sua data, o profeta edificado apenas como Joel, filho de Petuel, capítulo 1, versículo 1. O livro não dá nenhuma outra informação sobre o profeta, que não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Está entre os profetas mais difíceis de definir o período de seu ministério, juntamente com Obadias. Isso porque Joel não dá indicação da época em que foi escrito. Nenhum fato histórico ali revela o tempo mais ou menos da sua escrita. Então, apesar disso,
Joel faz muitas referências ao templo, que indica que ele viveu em uma época que havia atividades no templo. Joel não faz uma lista de pecado, que aflige seu tempo, muito comum entre os outros profetas. Isso faz com que muitos teólogos acreditem que o livro é um guia atemporal para momentos de crise e ameaça ao povo de Deus. Existe uma tentativa para tentar localizar o livro utilizando paralelos linguísticos ou localização no cânone, alusões históricas e etc., sendo a data mais aceita, embora não tenha como confirmar, em torno de 830 e 750 a.C. Isto tornaria a escrita mais antiga antes de Amós. Todavia, por causa das dificuldades em situar o livro e os problemas que as conclusões erradas podem gerar, a teologia conservadora prefere defender que não é possível determinar a data do livro. Algumas características do livro de Joel. O propósito de Joel é chamar o povo de Deus a arrependimento, para que possa escapar dos juízos de Deus e desfrutar das bênçãos trazidas para o dia do Senhor. O dia do Senhor citado ali. A primeira parte do livro é um dia de julgamento contra o próprio povo de Deus, que prenuncia um futuro juízo ainda maior. Na segunda parte do livro, o dia do Senhor é o dia do julgamento das nações inimigas de Israel. Está lá no capítulo 3, de 2 a 16. O chamado ao arrependimento. Joel conclama o povo a voltar-se a Deus com todo o seu ser. Esse arrependimento deveria ser manifestado externamente com ações como lamento, choro, clamor e jejum. Joel capítulo 2, 13 e 14. A praga dos gafanhotos descrita ali. O país havia sido devastado por uma fome pavorosa, que havia sido ocasionada por causa de um enxame de gafanhotos. Joel utiliza esse símbolo para demonstrar aos invasores que estavam para chegar no dia do Senhor. Então, é algo interessante mostrar que o dia do Senhor era uma forma de julgamento para aquele período e aquele povo. O terceiro livro que nós vamos falar, Amós. Autor e data. Amós era de Tecoa, conforme capítulo 1, versículo 1, uma vila ao sul de Jerusalém, de Belém. Ele era pastor de ovelhas, boiadeiro e colhedor de cícoras. Apesar de seus antecedentes rurais, era um conhecedor da história internacional. Conhecia a lei de Deus e história da aliança, mas não havia estudado para ser profeta. Amós falou primeiramente ao reino do norte, capítulo 7, versículo 15, mas também se dirigiu aos pecados de Judá, entendido como um profeta tanto para o reino do norte, que falou de Betel. Segundo Flávio Joséfo, o terremoto, capítulo 1, verso 1, ocorreu quando Uzias foi ferido com lepra. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 21, em torno de 750 a.C. Isto situa Amós 30 anos antes da queda do reino do norte. Conforme o capítulo 1, versículo 1, o ministério de Amós foi durante o reinado de Uzias em Judá e de Jeroboão II em Israel. É possível perceber que os oráculos, os mensageiros de Deus, foram entregues durante a prosperidade do reinado de Jeroboão II, quando houve paz entre Judá e Israel. Assim, após, Amós profetizou durante um período de paz e prosperidade, onde não haviam ameaças a Israel. Todavia, a tarefa de Amós era anunciar que a infidelidade de Israel custaria um preço alto, já que a verdadeira adoração a Deus estava misturada com idolatria, o que levava a vários tipos de violência e injustiça. Algumas características gerais. Amós precisou confrontar os pecados da nação em uma época de relativa prosperidade. E o profeta precisou anunciar que o sincretismo negava as bases da aliança de Israel com Deus. Amós ressaltou que, por Israel não ter se arrependido,
o Senhor faria um julgamento ainda mais severo que terminaria em destruição e exílio. Pouco depois de Amós ter previsto que Israel cairia perante os assírios, sua previsão começou a se cumprir. O Senhor castiga quem ele ama, e o castigo de Deus foi um sinal do compromisso que ele tinha com o povo da aliança. Amós declarou que depois do exílio, o tabernáculo de Davi seria restaurado e sua aliança, ou sua linhagem real, conquistaria as nações. O próximo livro, Obadias. Autor e data. Nada sabemos sobre Obadias, assim como Joel, a não ser seu nome, que significa servo ou adorador do Senhor, né? Mas esse era o nome extremamente comum no Antigo Testamento. O valor e a autoridade da mensagem não se baseia no renome do profeta, mas porque o Senhor falou através dele. Junto com Joel, Obadias é um livro difícil de ser cronologicamente localizado. Todavia, é citado um saque em Jerusalém que os edomitas participaram. Houve 4 saques em Jerusalém: no reinado de Jeroão, no reinado de Amazias, no reinado de Acais e no reinado de Zedequias. Com a destruição de Judá é mencionada a profecia, geralmente associada ao período de Zedequias. Edom era uma cidade rochosa ao sul do Mar Morto e de Jerusalém. Seus habitantes eram descendentes de Esaú e sempre foram inimigos rancorosos dos judeus. Os edomitas recusaram passagem a Moisés, está lá em Números capítulo 20, versículo 14 ao 21, e ajudaram os exércitos que atacavam Israel. O livro de Obadias é a respeito de Edom e repetidamente dirigido a essa nação, mas ele foi escrito para os judeus como povo da promessa de Deus. Deus fala com Edom em benefício de Judá. Obadias disse que os edomitas seriam destruídos para sempre, como se nunca tivessem existido. Edom mereceu o julgamento de Deus por causa dos prolongados maus tratamentos infligidos a Judá. A destruição de Edom fazia parte do plano de Deus para julgar todas as nações e garantir bênçãos ao povo de Deus na terra. Os edomitas, após a dominação babilônica, foram confinados no sul da Judéia, onde existiram como inimigos dos judeus até a Palestina ser conquistada pelos romanos em 63 a.C. Os Herodes eram edomitas e foram colocados como governante de Judá. Esse foi o último triunfo de Edom, já que esse povo desapareceu após a destruição de Jerusalém. É possível encontrar Cristo em Obadias, no livro de Obadias? Em Obadias não há previsão messiânica que aponte diretamente para Cristo. Como então encontrar Jesus nesse livro, tendo em mente o que o próprio Cristo disse em João 5,39? Julgamento divino contra todos aqueles que perseguem o povo de Deus. Jesus sofreu na mão dos seus inimigos e previu que os seguidores enfrentariam o mesmo. E Cristo prometeu manter seu povo no seu amor. E as duas facetas do dia do Senhor, conforto, aflição e arrependimento, são mensagens no livro de Obadias, em que Cristo também, através de sua mensagem, como se estivesse fazendo uma espécie de referência. Vamos entrar agora no livro de Jonas. A autoria do livro de Jonas é desconhecida. O livro carrega o nome do profeta, que é o personagem principal da história, mas internamente não há indicações de sua autoria. Jonas é descrito como filho de Amitai, e fora dessa obra, Jonas é mencionado apenas no 2º livro de Reis, capítulo 14, 25. Nesse texto histórico, Jonas profetizou a expansão do reino do norte durante o reinado de Jeroboão à custa da Síria. Jonas era de Gat-Hefer, na cidade do reino do norte de Israel. Por que era tão difícil pregar para Nínive? Jonas era conhecido como aquele que profetizou a expansão de Israel. Nínive era a capital do Império Assírio, que começou sua expansão ao poder aproximadamente quando o reino de Israel se separava.
esse império assírio derrotou e levou ao exílio o reino do norte, de onde Jonas era pouco depois dos acontecimentos do livro, que tem um fato interessante. O povo de Nínive era conhecido como muito terrível. Eles eram capazes de assassinar os seus inimigos, decapitar e arrancar as suas cabeças e fincarem uma estaca na entrada das cidades em que eles conquistavam. E Jonas não admitia pregar para um povo tão ruim, um povo tão sátiro, um povo tão rebelde. E ele então tenta fugir do chamado de Deus. Era para ele ir a Nínive, ele desce ao navio para ir até Tarsis, uma região, uma cidade totalmente contrária do seu destino, a qual só perdeu tempo em estar viajando para aquele lugar. E a Bíblia então nos afirma que ele demora 3 dias viajando no ventre de um grande peixe até ser cuspido na praia e ali pegar. Eu fico imaginando a revolta que poderia ter Jonas em estar pregando ali aquela palavra. E ele prega uma mensagem com apenas 5 palavras. Não foi um discurso árduo, ele vai nas portas da cidade, prega aquela mensagem e o Espírito Santo de Deus faz com que 120.000 almas venham se converter. E alguns anos depois, esse povo que havia sido se convertido, como acabei de falar, leva ao exílio o reino do norte. Então Deus utiliza o inimigo, um povo rebelde, um povo de assassinos, para depois subjugar parte do seu povo, para trazer uma mensagem de restauração, ou que eles voltassem para Deus no momento de dificuldade. Então Oséias, que era contemporâneo de Jonas, profetizou a queda de Israel para os assírios. Ou seja, Jonas estava pregando para o futuro reino dominador de Israel e que já estava em conflito com o país desde a morte de Salomão. A profecia de Jonas acontece cerca de 30 anos antes da queda do reino. Jonas é uma parábola ou um livro histórico? Por causa da história do grande peixe, muitos costumam dizer que o livro trata de uma parábola, uma espécie de ficção, alegoria, e não uma narrativa histórica. Jesus citou o episódio de Jonas como um fato histórico, está lá em Mateus 12, do versículo 39 ao 41. Isso, para os crentes, deve resolver a questão. O peixe, que significa um grande peixe, um monstro marinho, não é uma baleia, até porque baleia não é peixe. E dentro da anatomia da baleia, a sua garganta é pequena demais para que pudesse passar um ser humano, um homem. Então foram descobertos muitos desses que são capazes de engolir uma pessoa inteira, esse grande peixe, não uma baleia. Todavia, a lição dessa história é que se trata de um milagre e um atestado divino da missão que Jonas teve ao ir a Nínive. E qual o propósito de Deus ao enviar Jonas a Nínive? Mostrar a Israel que Deus também se interessava pelas nações gentias, pois a misericórdia e o amor de Deus têm aspectos universais. A história de Jonas também tipifica Jesus segundo Mateus 12, 39. A libertação de Jonas após 3 dias e 3 noites levou os ninivitas ao arrependimento. A libertação de Cristo da sepultura após 3 dias e 3 noites levaria muitos gentios ao arrependimento. O próximo livro, livro de Miqueias, autor e data. Miqueias profetizou em Judá durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. Portanto, foi contemporâneo dos profetas Isaías, que profetizou no sul, e de Oséias, que profetizou no norte. Miqueias é identificado como natural de Moresete, uma fronteira com os filisteus. A mensagem foi dirigida tanto a Israel quanto a Judá, sendo endereçada primeiramente às respectivas capitais Jerusalém e Samaria. Durante seu ministério, os assírios conquistaram Samaria e ameaçaram Jerusalém. Algumas características gerais desse livro.
As ideias principais de Miqueias são os pecados de Samaria e Jerusalém, a destruição dessas cidades e futura restauração. Deus usaria a Síria como vara de julgamento contra seu povo pecador, e os assírios destruíram Samaria em 722 a.C. Judá também foi castigada por Deus através da Síria, quando Senaqueribe sitiou Jerusalém, conforme a profecia de Miqueias, capítulo 1, versículo 8 a 16. Todavia, em Judá, Ezequias se arrependeu e Deus fez os assírios recuarem. Apesar de Deus ajudar sobre os assírios, Miqueias anunciou o exílio babilônico, mas imediatamente anunciou a libertação do povo. Essas bênçãos que aconteceriam na restauração do cativeiro babilônico estão diretamente ligados a Cristo, conforme o capítulo 5, versículo 1 ao 6. Indiretamente, a profecia de Miqueias contra Ezequias, rei de Judá, serviu como a evidência da profecia de Jeremias, como está lá no livro de Jeremias 26, de 10 a 19. O próximo profeta, Naum, autor e data. Pouco se sabe a respeito de Naum, designado como Eucosita, uma possível referente ao seu local de nascimento ou de atividades proféticas. Não se sabe a localização de Elcos. Internamente, sabe-se que Naum desenvolveu suas atividades em Judá. O livro indica o período a qual pertence entre a queda de Tebas, antiga capital do Egito, pelos exércitos assírios e a futura queda de Nínive. Naum e Jonas são os profetas menores que falam exclusivamente a Nínive. Naum profetizou 120 anos após Jonas. Sofonias e Isaías até profetizaram contra a cidade, mas sua audiência primordial é mais abrangente. Algumas características. Naum anunciou a destruição de Nínive, capítulo 3, do versículo 5 a 7, antes que acontecesse no ano 612 a.C. Por isso, o próprio se autodenomina a sentença contra Nínive ou livro da visão de Naum. Geralmente, o livro é menosprezado e Naum considerado um nacionalista vingativo. Todavia, a profecia demonstra que Deus é que está regendo a história e não os poderes desse mundo. Por isso, Naum proclamou a destruição de Nínive e chamou o povo de Deus a uma alegre celebração. Rejeitar a Deus levará à punição em qualquer lugar do mundo, seja abrangido pela antiga aliança ou não. O livro de Naum não contém profecias messiânicas diretas, nem relações diretas com a nova aliança. Todavia, as expectativas de julgamento contra Nínive e da salvação do povo fiel de Deus são cumpridas fielmente em Cristo Jesus. Daí, Cristo aparece como uma mensagem dentro do livro de Naum. Quando Cristo retornar em glória, ele destruirá todos os poderes contrários a ele e entregará o reino para seu Pai. Assim, Cristo está em Naum, por meio do julgamento daqueles que ofendem a Deus e ao seu povo. Próximo livro Abacuque. Autor e data internamente, o profeta Abacuque é reconhecido como autor da profecia. Abacuque foi um grande músico. A única evidência interna cronológica é menção aos caldeus, os babilônicos, como novo poder ameaçador. Isso significa que a profecia é anterior à queda de Jerusalém em 586 a.C. A ameaça dos caldeus virou realidade em Judá no episódio do segundo livro de Reis, capítulo 24, de 8 a 17, quando o rei Joaquim foi deportado para a Babilônia. Por isso, Abacuque é localizado no período de Jeoaquim e Joaquim, último rei de Judá, que faz dele um contemporâneo mais novo do profeta Jeremias. Algumas características. Josias foi um rei considerado bom, pois introduziu uma grande reforma. Joacás, considerado ímpio, reinou apenas 3 meses e foi levado para o Egito, que proclamou seu irmão Joaquim, rei de Judá. Joaquim, também considerado ímpio, reinou 11 anos em Judá e foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Joaquim, também considerado ímpio, filho de Joaquim,
reinou apenas 3 meses e foi levado para a Babilônia. E Zedequias, também considerado ímpio, era tio de Joaquim e foi colocado rei em Judá por Nabucodonosor. Algumas características gerais. O público de Abacuque são os judaítas sobreviventes na terra de Judá, durante os anos de decadência do Reino do Sul. Esses judaítas haviam cometido graves violações da lei, e por isso o Senhor iria julgá-los através do cativeiro babilônico prestes a acontecer. Abacuque, assim como Jeremias, está preocupado com a desobediência do povo e as aflições que seriam causadas pelo cativeiro babilônico. A angústia do profeta. Abacuque inicia o livro chamando a Deus por justiça, clamando a Deus por justiça diante dos pecados de Judá. O profeta entendia que somente a intervenção divina poderia punir e resolver aquela situação. Em resposta, Deus disse que os caldeus, que começavam a surgir na história, seriam utilizados como instrumento de castigo. Para Abacuque, a cura parecia pior que a doença, e isso aumentou ainda mais a sua angústia. Como Deus poderia usar um povo ímpio para cumprir os seus propósitos? Deus disse a Abacuque que tinha um propósito nas conquistas aterrorizantes dos caldeus, e que mesmo os babilônicos, que agora estavam sendo usados para punir Judá, também seriam punidos por Deus. Os meios de Deus são inescrutáveis, os propósitos de Deus são consistentes e culminarão em vida eterna para os fiéis e os justos, mas resultarão em vida eterna para os fiéis e arrogantes. Essa revelação transformou a queixa de Abacuque em um hino de adoração e louvor. Próximo livro, Sofonias. Autor e data. Sofonias profetizou nos dias do rei Josias e era trineto de Ezequias, o que significa que também era parente do rei Josias. Josias tornou-se rei após o perverso reinado de Manassés, que durou 55 anos, fazendo uma grande reforma que teve Sofonias como participante. Algumas passagens indicam que Sofonias acompanhou o final do reinado de Manassés e os primeiros anos do reinado de Sofonias. Portanto, a profecia é anterior e era de decadência e queda de Judá. As características gerais desse livro vão dizer que, assim como Joel, o foco da mensagem é o dia do Senhor. Nesse dia, um inimigo estrangeiro infligiria severa destruição a Jerusalém como espada do Senhor. Como Isaías já havia identificado, o inimigo de Judá, como os babilônicos, os leitores já tinham em mente que esse povo lhe submeteria ao cativeiro. O livro possui 2 ciclos. O dia do Senhor, capítulo 1, versículo 7, que traria julgamento, só poderia ser visto de outra forma através do arrependimento. E segundo ciclo, Sofonias esclarece as especificidades do julgamento que viria, não só de Judá, mas de todas as nações ímpias. Logo após o profeta, retorna ao tema da esperança da salvação. Sofonias capítulo 3, 8 e 9 diz assim: Por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar minha ira sobre eles. Todavia, minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sofonias capítulo 3, versículo 8 e 9. Vamos falar sobre os profetas pós-exílio: Ageu, Zacarias e Malaquias. Após terminar o exílio, Deus ainda tinha alguns recados, algo a falar para seu povo. Capítulo 11 e 12, nós vamos estar falando de Ageu e Zacarias. Autor e data: Ageu trabalhou com o profeta Zacarias, capítulo 1, verso 1, para incentivar os judeus que haviam voltado do exílio a reconstruir o templo, como está lá em Êxodo, capítulo 5,
e capítulo 6 do próprio livro de Esdras. Tanto Ageu como Zacarias começaram seu ministério no segundo ano do rei Dario. Depois de 70 anos de cativeiro, 50 mil judeus retornaram a Jerusalém, autorizados pelo decreto do rei Ciro, e começaram a reedificar o templo. Algumas características, entretanto, pouco depois da reconstrução, em virtude da oposição inimiga, a obra foi interrompida. Nada foi feito durante 16 para 17 anos, até que Dário subiu ao trono, incentivado pela pregação de Ageu e Zacarias. A obra foi reiniciada e o templo foi reconstruído em 4 anos. Jerusalém, entretanto, continuou sem muros, até os acontecimentos descritos no livro de Neemias. Por intermédio de Ageu e Zacarias, Deus conclamou o remanescente fiel de Judá a reconstruir o templo. Qual é o propósito do livro de Ageu? Podemos dividir em algumas partes. Primeiro, o chamado para reconstruir o templo. Está subdividido em problema do povo, a letargia, a pobreza do povo, a economia e o lado espiritual, e a resposta do povo, que seria parte do arrependimento. Segunda parte dessa divisão, o templo maior e as bênçãos de Deus. O encorajamento pela presença de Deus. O encorajamento pela promessa e bênção de Deus. A obra da segunda casa será maior que a da primeira. Terceira, a bênção de Deus para um povo corrompido, causa da impureza do povo, e a reação de Deus, maldições e bênção descrita no capítulo 2, do versículo 15 ao 19. E a quarta divisão desse livro vai mostrar a vitória do povo de Deus, que é a derrota das nações e Deus sendo entronizado, como filho de Davi. O propósito de Zacarias. As profecias contra a aplicação imediata. Tem um título, a mensagem inicial, e as 8 visões noturnas, a importância de Zorobabel e Josué. Então, as 8 visões, o homem entre as morteiras, a segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros, terceira visão, um homem com cordel de medir, a quarta visão, as vestes limpas para o sumo sacerdote, a quinta visão, candelabro de ouro e as 2 oliveiras, a sexta visão, o rolo voante, a sétima visão, a mulher dentro do éfod, e a oitava visão, os 4 carros e o sumo sacerdote. Qual é o propósito de Zacarias? A coroação de Josué e a transformação de Jerusalém, e as profecias com aplicação no futuro. O primeiro grupo e o segundo grupo. O primeiro grupo, Zacarias, capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 17, e o segundo grupo, capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 14, ao versículo 21. Zacarias é um dos livros mais escatológicos do Antigo Testamento, que vai demonstrar a volta de Cristo e as últimas coisas. Algumas datas aqui que nós podemos fazer uma referência entre 3 escritores, Ageu, Zacarias e Esdras. Primeiro, datada em agosto de 525, Ageu, a primeira mensagem de Ageu. Em setembro de 520 a.C., a retomada da construção do templo. Em outubro de 525, a mensagem de Ageu fala da segunda mensagem de Ageu. Em novembro de 520, aí Zacarias, início da pregação de Zacarias. Em dezembro de 520, a terceira mensagem de Ageu. Também em dezembro de 520, a quarta mensagem de Ageu. Já em 519 a 518 a.C., um ano depois, a Esdras fala da reclamação de Tetanai. Em fevereiro de 519, Zacarias vai nos dar a visão noturna de Zacarias. Em fevereiro de 519, a visão noturna de Zacarias. E assim, cada uma das colocações. E por último livro, Malaquias, autor e data.
Geralmente situa-se Malaquias depois do acontecimento de Esdras, Ageu e Zacarias, até cerca de 100 anos. No tempo de Malaquias já havia cerca de 100 anos que os judeus estavam em sua pátria, ou seja, pós-exílio. O exílio havia curado a idolatria, mas havia negligência ao templo do Senhor e aos sacrifícios, além de casamentos em julgo desigual. A primeira mensagem de Malaquias, portanto, é um chamado ao arrependimento dos pecados pós-exílio. Senão, as maldições da aliança cairiam sobre Israel. As características desse livro. Malaquias dirigiu-se a um povo desiludido, desanimado e cheio de dúvida, incrédulo da vinda da era messiânica. O livro é um incentivo para os tempos de dúvida e desapontamento, que procura relembrar os efeitos da aliança com Deus. Malaquias também relembra o povo dos seus deveres na aliança, como o povo que conhecia Deus. A aliança é o tema proeminente no livro, e é ela que precisa ser relembrada aos judaítas, tanto quanto seus deveres como suas bênçãos. Características gerais. Malaquias dirigiu-se a um povo desiludido, desanimado e cheios de dúvidas, incrédulo dessa vinda. Então, Malaquias 3, de 1 a 2, diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavadeiro. Malaquias capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, um resumo dos profetas menores. O livro de Oséias profetizou durante os anos de decadência do reinado do norte e disse por que Deus permitiu o cativeiro assírio, né? Durante o reinado de Jeroboão II e os anos de decadência de Samaria em Israel. Joel, não identificado cronologicamente, o livro chama o povo de Deus ao arrependimento para que possa desfrutar das bênçãos do dia do Senhor. Não tem data quando isso ocorreu. Amós profetizou em um tempo de paz e prosperidade de Samaria, anunciando que os pecados da nação levaria a nação ao exílio. Isso foi durante o reinado de Jeroboão II em Israel. Obadias, Deus condena Edom por ter afligido Judá. Apesar de direcionado a Edom, Deus fala com esse povo em benefício de Judá, durante o reinado de Zedequias em Judá. Jonas, natural do reino do norte, Jonas pregou em Nínive, capital da Síria, antes do exílio de Samaria, para demonstrar que a misericórdia do amor de Deus se estende por todas as nações. Isso foi durante o reinado de Jeroboão em Israel. Miqueias profetizou em Judá contra os pecados de Jerusalém e Samaria e anunciou o castigo de Deus que viria às cidades por meio do Império Assírio. Isso foi durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. Naum anuncia os julgamentos divinos futuros contra a cidade de Nínive, tendo em vista os maltratos ao povo de Deus. Isso foi durante o reinado de Josias em Judá. Abacuque explica os motivos da queda de Judá para um reino ímpio, a fim de guiar Israel a Deus durante as provações do exílio, durante os reinados de Joaquim, próximo à queda de Judá. Sofonias chama Israel ao arrependimento em face dos pecados que provocarão a invasão babilônica, bem como a esperança de uma restauração pós-exílio. Isso foi durante o reinado de Josias em Judá. Ageu incentiva a reconstrução do templo para trazer grandes bênçãos a Israel no pós-exílio, então no período pós-exílio, assim como Zacarias, que profetizou a reconstrução do templo, incentivou a reconstrução do templo e encorajou a confiança nas promessas de restauração de Jerusalém, quando o reinado de Deus vier em sua plenitude, também pós-exílio. E por último, Malaquias convoca a abatida comunidade pós-exílio
para uma fé renovada por meio de anúncio da vinda do Messias. E assim, nós concluímos este resumo do livro dos profetas menores. Que possamos ser esses instrumentos de Deus, pregadores da palavra, e até o próximo resumo. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.